Hello, investidores! Quando um ano se encerra, muitos investidores começam a se questionar quais serão as melhores oportunidades nos investimentos no ano seguinte, e eu estou aqui para te mostrar as tendências para 2025. Antes da gente começar a falar sobre 2025 de fato, primeiro a gente precisa entender como 2024 está se encerrando. E hoje a verdade é que nós temos um cenário fiscal bem ruim e que tem causado bastante temor no mercado financeiro. E com isso nós temos dólar subindo, mesmo com intervenções do Banco Central para tentar manter a cotação num patamar adequado. Temos ativos de bolsa, especialmente os fundos imobiliários, sofrendo bastante e títulos de renda fixa com taxas cada vez mais altas. Tudo isso nada mais é do que uma consequência de um governo que está mais gastando do que arrecadando, mesmo tendo visto que em 2024 a gente teve recorde atrás de recorde de arrecadação de impostos. E quando a gente fala de uma balança desequilibrada onde mais se gasta do que se arrecada, a gente está falando de um governo tomando dívidas públicas, o famoso déficit fiscal. E o crescimento dessa dívida gera um temor muito grande porque aumenta o risco do governo não conseguir honrar com seus compromissos financeiros. Quando o governo precisa financiar os seus gastos, o que ele faz é emitir títulos do Tesouro Direto. Isso mesmo, aqueles títulos que eu e você, como investidores, compramos do Tesouro Nacional. Ou seja, quando você aplica no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro ao governo. Mas vale lembrar que a gente não pode pensar como se a gente estivesse emprestando dinheiro para o governo X, Y, Z, para a pessoa que está governando, para o presidente atual, tá? Então é importante falar isso porque às vezes vai ter gente que não vai gostar do presidente X, Y, Z, aí vai chegar no mandato desse presidente e vai falar assim: ah, eu não vou aplicar no tesouro porque eu estou emprestando dinheiro para o fulano. Só que o que acontece é que quando nós temos um cenário de risco fiscal maior e aumentando, a gente passa a começar a exigir mais que as taxas estejam melhores para que valha a pena e faça sentido eu emprestar o meu dinheiro para o governo. E esse conceito não funciona só com títulos do Tesouro Direto. Para todo investimento, se o risco dele aumenta, ele precisa contrabalancear com um aumento também de rentabilidade. E aí, fato é que estamos vendo taxas no Tesouro Direto semelhantes ao período do impeachment da Dilma. Eu nem sei se o YouTube vai me sabotar por estar falando nomes aqui, mas para garantir que esse vídeo não vai ser sabotado e vai chegar até mais pessoas, por favor, deixa seu like aqui. Beleza, ativos de renda fixa pagando mais, o que acontece com os ativos de renda variável? Despencam. Porque começa a existir uma grande saída de capital da Bolsa de Valores, seja para alocar esse dinheiro da bolsa em renda fixa, porque algumas pessoas vão pensar assim: ah, mas eu posso ter uma rentabilidade X, que já é boa, é num título de renda fixa, tem às vezes garantia do FGC, é muito mais segura, então por que eu vou colocar meu dinheiro na bolsa? E não que esse pensamento ele esteja certo, porque se você é um investidor que já entende a dinâmica da economia, você sabe que não é bem assim que funciona. Mas para quem é iniciante, esse pode ser um pensamento muito comum. O que no curto prazo pode até fazer sentido, mas se você está investindo, pensando no longo prazo, em construir sua liberdade financeira, sua aposentadoria tranquila, não faz sentido nenhum pensar no que vai acontecer só nos próximos 6 meses. Ou também pode ter essa retirada da bolsa para, inclusive, mandar dinheiro para fora, para investir em dólar, já que o dólar está disparando. E, inclusive, saída de capital estrangeiro de investidores lá de fora que investem na bolsa brasileira, porque uma vez que o dólar está subindo, é uma moeda forte, e ainda nós temos lá nos Estados Unidos uma taxa de juros elevada em relação ao seu histórico. Muitas pessoas vão pensar assim: eu prefiro investir em dólar, que está me pagando 4,5% ali em renda fixa, e os meus investimentos vão estar em dólar, do que investir em um país emergente como o Brasil.
Lembrando que o que eu tô falando aqui é o que acontece, eu não estou dizendo que tá certo ou errado, que a linha de raciocínio tem que ser essa, não é isso. Eu estou falando os fatos. E eu sei que é difícil, é doloroso ver boa parte da sua carteira de investimento caindo, mas a boa notícia para você é: quem souber aproveitar as melhores oportunidades nesse momento, eu tenho certeza que vai colher os frutos no médio prazo. E essa é a sua chance de acelerar o processo de liberdade financeira. Afinal, agora você está conseguindo comprar ativos mais baratos, ativos de renda fixa, pagando ainda mais ao ano, e tudo isso vai acelerar seu processo rumo à sua independência financeira. Então vamos começar falando aqui das oportunidades de renda fixa para 2025. Eu não te conheço, eu não sei seu perfil de investidor, mas fato é, num país como o Brasil, de inflação alta, taxa de juros alta e em um momento com uma grande janela de oportunidade como a de agora, eu diria que é imprescindível ter títulos pós-fixados e híbridos atrelados à inflação. Não é à toa que você já deve ter ouvido por aí a famosa frase que o Brasil é o país dos rentistas, porque nós temos boas oportunidades mesmo sem correr tantos riscos na bolsa de valores. E é por isso que, independente do seu perfil de investidor, você já deveria estar começando a pensar em investir. E diferente do que muita gente acha, investir não é apenas colocar dinheiro na bolsa de valores. E investir também não é sobre só pensar na sua aposentadoria daqui 10, 15, 20, 30 anos, mas também planejar os seus objetivos ao longo do caminho. Então, se você tem um perfil mais conservador, também tem espaço para você. Então, sabendo que historicamente nós temos taxas de juros elevadas, títulos pós-fixados, que são aqueles atrelados à Selic ou CDI, são excelentes tipos de títulos para você surfar na onda de alta dos juros. E a nossa taxa de juros, a Selic, ela não se eleva à toa. Ela se eleva porque é um mecanismo para tentar conter uma inflação que geralmente é elevada também. Por isso, os títulos híbridos que pagam inflação IPCA mais uma taxa pré-fixada, como é o caso, por exemplo, do Tesouro IPCA+, do Tesouro Direto, fazem total sentido para uma carteira de longo prazo. Como esses títulos rendem inflação mais X%, isso significa que o dinheiro aplicado nesse tipo de título vai ter sempre uma rentabilidade real positiva. Isso significa que o seu dinheiro não vai estar perdendo poder de compra para a inflação, porque ele vai estar rendendo sempre acima dela. Especialmente se você pegar em momentos como esse, onde as taxas estão absurdas de boa. Bianca, mas você acha que é o melhor momento? Já chegamos na melhor hora? Ou as coisas podem continuar piorando e as taxas continuarem a subir? E a verdade é que sim, existe uma chance do cenário piorar e as taxas continuarem subindo se o risco fiscal não for resolvido. Mas assim, é impossível te falar qual é o melhor momento. Quem dera se a gente tivesse uma bola de cristal e falasse assim: nossa, agora chegou no fundo do poço. Mas não é bem assim. Então é importante que você consiga manter a constância dos seus aportes e ir se expondo a esses títulos gradualmente. Mas, assim como as coisas podem piorar e as taxas continuarem subindo, os ativos de bolsa caírem mais, o dólar continuar no patamar que está ou subir ainda mais, também existe a chance de, ao longo de 2025, a situação começar a se inverter. Não é que o problema vai ser resolvido em 2025, até porque todas essas políticas, mesmo quando tem-se uma atitude positiva, o efeito demora a se concretizar. Então, por exemplo, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, a Selic, demora-se alguns meses para que o efeito desse aumento seja sentido ali na contenção da inflação. Não é do dia para a noite que isso acontece. Mas a gente tem que lembrar
que o mercado, ele não precifica o agora, ele precifica o futuro. Então não é que o problema precisa ser totalmente resolvido em 2025 para as coisas melhorarem, mas é preciso pelo menos ter uma sinalização de esperança de que algo está sendo feito para realmente resolver o problema fiscal. Uma fala ou atitude pode reverter o cenário e fazer as pessoas ficarem menos pessimistas ou um pouco mais otimistas com o que pode vir a acontecer. Ah, Bianca, mas eu não tenho esperança nisso não. Acho muito difícil. E tudo bem, pode ser que realmente no curto prazo isso não aconteça, mas em algum momento essa reversão vai ser obrigatória. Caso contrário, as coisas vão ficar feias por aí. E olha que eu nem tô falando dos investimentos em si, mas do país como um todo. E aí não importa se você investe ou não investe, você vai sentir no bolso. Inclusive, quem não investe vai sentir mais, porque as pessoas que não investem geralmente nem conseguem fazer sobrar dinheiro. Às vezes não tem nenhuma reserva financeira que seja ali na poupança ou parado na conta. Isso significa que quando os preços aumentam, o bolso dessas pessoas sofre bem mais, porque se você já não consegue fazer sobrar dinheiro e agora as coisas estão encarecendo, você reduz seu padrão de vida ou você vai começar a se endividar. Então eu vejo os investidores muito preocupados, tem gente, né, precificando o caos ali. E assim, o que eu vejo é que as pessoas que não investem, elas deveriam estar muito mais preocupadas. Porque você que investe, você sabe que está construindo seu pé de meia, seu patrimônio, você tem uma reserva. E se você ainda não começou a investir e está me assistindo aqui, é hora de começar. Mas se você está assistindo, talvez você já faça sobrar dinheiro e só ainda não deu o start ali nos investimentos em si. Então o fato é que tanto para o bom quanto para o ruim, o cenário ele pode mudar muito rápido. Se você fica deixando para aproveitar a melhor hora, para escolher o melhor momento, pode nem haver tempo suficiente. Veja aí, por exemplo, na tela, o Tesouro IPCA mais 2035 e a sua variação de taxa ali no período do impeachment e um pouco depois. Antes do impeachment acontecer, nós tínhamos taxas altíssimas e taxas recorde. E estamos, inclusive, nos aproximando dessas taxas agora nesse momento. E aí, poucos meses depois, já tínhamos uma taxa bem mais baixa. E aí, vale lembrar que a gente tem taxa inversamente proporcional ao preço do título. Então, quando a taxa sobe, o preço do título cai. E quando a taxa cai, o preço do título sobe. Então, se você compra com uma taxa muito alta, você está comprando ele barato. E aí, quando isso se inverte, você consegue fazer marcação a mercado e vender ele caro. Por isso, muita gente ganhou bastante dinheiro nesses títulos do Tesouro ali pós-impeachment, 2, 3 anos depois que o caos se instaurou no Brasil. Então, pensando nisso, nas atuais taxas que a gente está vendo serem praticadas aí, eu considero que os títulos do Tesouro IPCA+, estão em excelentes patamares, seja para você carregar até o vencimento ou pensando em marcação ao mercado. Então, quando eu estou falando aqui sobre oportunidades para 2025, eu não estou falando que elas vão ser realizadas em 2025, e sim como você pode fazer o plantio para colher os frutos nos anos seguintes. Falando de ações, quando a gente pega o índice Ibovespa nos últimos 10 anos, o período de maior valorização foi justamente o pós-crise, ali de 2016 a 2020, onde tivemos a pandemia. Quem comprou bons ativos quando parecia que tudo estava perdido e que o Brasil ia acabar, e soube ter paciência e esperar, viu seu patrimônio se valorizar bastante. E olha que eu tô falando aqui do índice Bovespa, que nem é um índice tão bom para a gente falar dos fatos que realmente aconteceram. Alguns ativos individualmente se valorizaram bem mais do que o próprio Ibovespa. E vale lembrar o que eu sempre falo, o mercado ele precifica na expectativa e corrige nos fatos. Com isso eu quero dizer que quando começa a existir uma possibilidade de piora na economia, o mercado já se posiciona. Ele não espera os fatos realmente acontecerem. E aí, quando realmente acontece, o mercado corrige a depender se o cenário foi melhor
ou pior do que o que estava sendo esperado. Então, os maiores movimentos não são quando o fato ocorre, e sim quando se espera que ele ocorra. Isso também serve para o contexto inverso, quando começa a ter uma esperança de melhora. Isso significa que uma projeção mais positiva dos dados já seria suficiente para a bolsa dar um respiro. Diferente dos fundos imobiliários, as ações elas não caíram assim tão de uma forma generalizada. Algumas caíram bem pouco, outras nem caíram e continuaram às vezes até a subir um pouco mais lentamente, mas tiveram sim algumas que despencaram. Mas com certeza, se souber lapidar, nós encontramos excelentes oportunidades. Até porque antes desse caos todo, muitas ações já estavam descontadas. Então o que você precisa fazer é encontrar aquelas boas empresas que desempenham bem em diferentes cenários e que inclusive já passaram por momentos semelhantes econômicos como esse e sobreviveram e mantiveram o seu crescimento de receita, de lucro, mas que ainda assim o seu preço com tudo que está acontecendo não acompanhou o aumento de resultados. Agora, quando a gente fala de fundos imobiliários, eu vejo oportunidades mais nítidas, ou seja, oportunidades mais facilmente identificáveis. Só que vale lembrar que a tendência é que os fundos imobiliários demorem mais para voltarem ao normal. A questão é, se você investe em FIIs, muito provavelmente você está em busca de construir uma renda passiva significativa para a sua liberdade financeira. E uma maneira de acelerar esse processo é justamente conseguir comprar FIIs mais baratos, descontados, que continuam entregando seus dividendos constantemente, mas que agora você tem a oportunidade de comprar ali por um preço bem menor. Isso faz com que você consiga aumentar o que chamamos de yield on cost da sua carteira, que é a relação entre os dividendos que você recebe, preço que você pagou por esses ativos. Então, se um ativo ele está pagando os mesmos dividendos ou até crescendo os dividendos, só que você está comprando ele cada vez mais barato, o seu preço médio diminui e essa relação entre dividendo pago sobre o preço que você pagou por ele aumenta. Então eu trouxe aqui até uma análise que eu levei para os meus mentorados para mostrar para vocês o seguinte. Peguei o XPML como exemplo, que é um excelente FII de shopping, mas isso não é uma recomendação. Para a gente ver o seguinte, nesse dia eu peguei o preço atual, estava 95,50, P sobre VP 0,82, isso significa que ele está com um deságio em relação ao seu patrimônio de 18%, dividend yield dos últimos 12 meses, considerando esse preço de 95,50, foi de 11,46%. O último dividendo do mês foi de 0,92%, e a gente teria então um yield on cost, se você tem um preço de 95,50, está recebendo 92 centavos de dividendo, a gente está recebendo ali 0,96% líquido, porque esses dividendos não têm incidência de imposto de renda. Esse dado do 100% CDI está desatualizado porque no dia que eu fiz o encontro com os mentorados, a Selic ainda estava em 11,25 e agora ela está em 12,25. Então isso daqui aumentou para 0,96, 0,97 mais ou menos bruto. Só que aí a gente tem o desconto do imposto de renda, que vai de 15 a 22,5% sobre o lucro, se for o caso de um CDB que tem incidência de imposto de renda, por exemplo. Aí você vai me dizer, mas Bianca, hoje eu consigo pegar 120, 130, 140% CDI ali, se você souber lapidar. E aí, quando eu vou fazer as contas, acaba não compensando. Só que você tem que lembrar que não é para sempre que a Selic vai ficar nesse patamar. Não é para sempre que as coisas vão estar como estão. Você fala de comprar um fundo imobiliário, a tendência é que se tiver uma boa gestão, for um bom fundo, tiver um bom portfólio, ele vá aumentando os seus rendimentos ao longo do tempo. Ele não vai ficar oscilando tanto quanto a Selic. E aí, o que eu quis trazer aqui é que perceba que o resultado de um FII como o XPML, ele está melhorando. A gente tem dividendos crescentes aqui sendo pagos, a gente tem uma vacância controlada, uma inadimplência controlada também. Então, a gente tem um excelente FII, sem problema interno algum, que continua pagando os dividendos, mas que
tem 18% de deságio no preço. E isso é só um exemplo, você consegue pegar vários outros se olhar bem para os melhores FIIs. E o exemplo que eu dei foi do XPML, que é um FII de tijolo. Mas quando a gente fala de FII de papel, a gente está falando de um fundo que investe em títulos de dívidas imobiliárias, os CRIs. E esses CRIs são atrelados ou à CDI ou à inflação. E tanto CDI quanto inflação têm previsão de alta. Ou seja, é possível que em 2025 e às vezes até 2026, esses FIIs paguem ainda mais rendimentos. E mesmo assim, os preços estão indo lá embaixo. Enfim, falando de investir em dólar, 2024 veio para mostrar que é muito importante ter uma parte do patrimônio dolarizada. Mas você precisa entender, não só para os ativos internacionais, mas para qualquer classe de ativo na sua carteira, se você definiu uma estratégia, ou seja, um percentual para cada coisa, e se você não fez isso, faça, porque isso é extremamente importante. Se você definiu aquele percentual ali, você tem que manter o equilíbrio. Você não pode ficar mudando a sua estratégia a cada notícia que surge. Isso vai te fazer evitar querer comprar dólar, né, investir no exterior só quando está todo mundo falando e provavelmente o dólar já está mais alto. E também te incentivar a não deixar de comprar quando todo mundo parar de falar e o dólar cair. E quando a gente fala do ano de 2024, foi um ponto muito fora da curva para os retornos de investir no exterior. Porque além da Bolsa Americana ter se desempenhado bem, mesmo com a taxa de juros nos Estados Unidos elevada para os seus níveis históricos, ainda tivemos uma desvalorização do real perante o dólar. E isso não quer dizer que a Bolsa Americana já está cara, que não vale mais a pena investir em dólar, não é isso que eu quero dizer. Mas é para você não ancorar a sua expectativa com base no que aconteceu esse ano de 2024. Em resumo, já vimos em diferentes momentos, diferentes projeções, boas, ruins, e muitas delas nem se concretizaram. Tanto é que no início de 2024, quando a gente tinha um dólar abaixo de 5, a expectativa da Selic era de terminar o ano em 9%. Os ativos de bolsa estavam indo até que bem. Ninguém falaria que o final de 2024 seria esse caos todo. E exatamente pelo fato de não termos uma bola de cristal para adivinhar qual é o melhor momento, qual é o melhor ativo, qual que é a bola da vez, o melhor a se fazer é buscar sempre ter uma carteira equilibrada de acordo com a sua estratégia e diversificada. Então, se você gostou desse vídeo, achou o conteúdo útil para você, não esquece de curtir, deixa seu like, se inscreve no canal para receber a notificação de mais vídeos e deixa nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos aqui do canal. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, @BiancaNasFinanças, onde eu falo muito mais sobre investimentos. E se você, inclusive, quer saber sobre como funciona a minha mentoria, o meu acompanhamento e como eu posso te ajudar a começar a investir já no primeiro mês, mesmo que você não tenha muito tempo e ainda não tenha nada de conhecimento sobre o assunto, é só ir lá no meu Instagram, me chama no direct que eu posso te explicar ou clica no link da minha bio. É isso e até mais.